Muito bem, então aqui, conforme prometido, eu vou resolver mais um, tá? Problema 3. Vou fazer duas versões desse também, utilizando as cláusulas e utilizando a estrutura de fiança. Então, nesse problema, ele pede que a gente leia a hora inicial e a hora final de um jogo. A seguir, calcule a duração do jogo, sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar em outro, tendo uma duração mínima de 1 hora e máxima de 24 horas. Nesse problema, então, a gente vai receber dois valores e a gente tem que dizer quantas horas o jogo durou. O grande problema é quando vira o dia, né? E aí a gente pode ter uma duração máxima de 24 horas. Então vamos verificar como construir isso lá, utilizando a linguagem Prolog. Então, vou criar uma regra tempo-jogo, tempo do jogo. Né? Então, nessa regra, a gente vai receber os valores I e F, inicial e final, e vai dar a resposta T, que é quanto tempo o jogo durou. Então, nesse caso, o grande problema é quando começa num dia e termina no outro. Né? Quando é que começa num dia e termina no outro? Quando a hora inicial for maior ou igual à hora final. Então, quer dizer, se a hora inicial for maior ou igual à hora final, começou num dia e terminou no outro. Tá? Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer quando começar num dia e terminar no outro? Quando começar num dia e terminar no outro, a gente tem que fazer a conta da seguinte maneira. A gente tem que dizer que a resposta será igual ao tempo final mais 24 horas, né, menos o tempo inicial. E aqui eu vou logo adiantando, a gente tem que dar o cut para não testar a próxima regra. Agora, se começou no mesmo dia e terminou no mesmo dia, ou seja, se a hora inicial for menor que a hora final, então a gente não tem esse problema. E para calcular o tempo do jogo, basta subtrair o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então vamos olhar aqui a nossa regra. Nessa nossa primeira regra, a gente tem três condições no nosso corpo. Primeiro, a hora inicial tem para essa regra aqui da match. Primeiro, a hora inicial tem que ser maior ou igual à hora final. Além disso, R tem que ser igual a essa expressão. R sempre vai ser igual a essa expressão. Desculpa, não é R, né? É T. T sempre vai ser igual a essa expressão. Por quê? Porque a gente nunca vai passar o valor de T, então ele vai sempre forçar com que T seja o resultado da expressão. E o cut sempre vai ser verdadeiro. Se der cut, não testa a regra de baixo. Beleza. Vamos entender esse negócio do 24. O negócio do 24 é o seguinte: se a hora inicial for maior ou igual à hora final, quer dizer que o jogo começou num dia e terminou no outro. Por exemplo, imagine que o jogo começou às 22 horas da noite e terminou às 5 da manhã. Começou num dia e terminou no outro. Nesse caso, se a gente simplesmente subtraísse 5 menos 22, ia dar um número negativo. O resultado ia ser estranho. Né? Então a gente não pode fazer isso. Né? Quando começa num dia e termina no outro, então a gente tem que somar o tempo final 24 horas a mais para poder subtrair do início, para poder ficar um valor maior menos um valor menor e o resultado ser positivo, o resultado ser coerente. Então é por isso que é necessário esse ajuste e essa verificação, ok? Para que a resposta não fique em valor negativo. Muito bem, então sabendo disso, essa regra vai dar match quando o tempo inicial for maior ou igual ao final, e a de baixo vai dar match sempre, mas ela só vai ser executada quando a primeira não der match, porque eu estou dando um cut. Tudo bem? Então vamos testar. Então, olhando aqui os nossos exemplos, olha, quando começa às 16 horas,
o jogo, termina às 2 da manhã. É um exemplo clássico que a hora inicial é maior que a hora final. Começou num dia e terminou no outro. Começou à tarde e terminou na madrugada do outro dia, né? Na manhãzinha, às 2 da manhã do outro dia. Então, vai dar match na primeira. Então, nesse caso, nós sabemos que o jogo durou 10 horas. Por que ele durou 10 horas? Não, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, meia-noite, 1 e 2 da manhã. 10 horas de tempo. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Como isso vai dar match, né, 16 é maior que 2, então a resposta T vai ser 2 mais 24, né, vai para 26, menos 16, 10, que são justamente as 10 horas. Então, vamos testar aqui. Tempo do jogo. Começou às 16, terminou às 2 da manhã. Qual é o meu tempo? É isso que eu quero saber. Ele vai te dizer aqui o tempo do jogo é 10. Então ele deu match na primeira. Okay? Vamos testar a próxima. Começou meia-noite e terminou meia-noite. Então quer dizer que o jogo durou o dia inteiro, né? Durou 24 horas. Então nesse caso, quando começou meia-noite, terminou meia-noite, durou um dia inteiro, 24 horas. Ok? Deu match na primeira. Deu match na primeira, porque se os tempos forem iguais, ele dá match na primeira. Vamos testar mais uma. Começou às 2 da manhã, terminou às 16 da tarde. O jogo durou 14 horas, mas começou no mesmo dia e terminou no mesmo dia. Então vai dar match na segunda. Começou às 2 da manhã, terminou às 16 horas. O jogo durou 14 horas. E foi calculado. Só que nesse caso deu match na segunda. Por quê? Porque o I não é maior ou igual a F, né? O I, o valor de I, que é o tempo inicial, é menor que esse. Então não vai dar match aqui. Então ele vai dar match aqui, vai calcular e simplesmente vai subtrair 16 menos 2. O jogo durou 14 horas. Então a gente poderia resolver esse problema assim, né, criando as nossas regras aqui, as nossas duas cláusulas. Mas se você quisesse resolver isso utilizando a estrutura de if else, você poderia, eu vou chamar aqui de tempo do jogo V2, a versão 2 do tempo do jogo. Como é que ele ia ficar? IFT. Vamos construir a nossa regra. Como vai ter estrutura de if else, tem que estar dentro de parênteses. A pergunta vem antes da seta. Opa. Tudo que for verdadeiro vai estar entre a seta e ponto e vírgula. Tudo que for falso, depois do ponto e vírgula até o parênteses. Qual é a pergunta? A pergunta é justamente verificar se I é maior ou igual a F. Caso seja, se I for maior ou igual a F, o que a gente vai fazer? Calcular o valor de T dessa forma. T será F mais 24 menos I. Caso contrário, o valor de T será F menos I. Para ficar melhor a leitura, a gente costuma quebrar aqui a estrutura do if else. Tá? Então, a estrutura do if else, essa é a pergunta. Se ela for verdadeira, executa essa parte. Pode até dar um tab. Se for falso, executa essa. Fecha a regra. Então, essa é a estrutura. Tempo do jogo versão 2 tem que dar o mesmo resultado, obviamente. Aqui tem que dar 14 horas. Se começar 16 e terminar 2, o jogo vai durar 10 horas. Tem que calcular certo. Começar 16 e terminar 16, o jogo dura 24 horas. Correto? Então, aqui é a versão com if else. Então, nas próximas questões aqui do slide que eu vou postar lá, vocês resolvam essas duas próximas. Se quiserem, vocês podem resolver de mais de uma forma para treinar as possibilidades de construção dos programas. Ok? Fiquem bem, até a próxima aula.